O livro que ninguém pode abrir a não ser Jesus. Ele possui 7 selos, como se fossem 7 lacres. Após o 7º selo inicia-se o toque das trombetas. Na abertura do 1º selo, João vê um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e ele escuta: "E saiu vencendo para vencer." Há muita suposição sobre o que seria esse evento aqui nessa terra. Mas vamos para o 2º selo. O 2º selo, ele vê um cavalo vermelho e ele escuta claramente que é tirado a paz da terra. Se é tirado a paz, há um aumento de conflitos. A partir de agora são os sinais evidentes, não como o primeiro. O 3º selo, ele vê um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E diz: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Denário era uma unidade de medida, que equivalia a um dia de serviço na época. Traduzindo em miúdos, 1 quilo de trigo por 1 dia de serviço. Há duas menções nesse trecho. Uma sobre cereais, no caso trigo e cevada, e outra sobre frutos, no caso a uva e a azeitona. Para que o trigo chegue a um valor tão descomunal, é no mínimo sensato dizer que haverá uma escassez de alimento. O 4º selo, um cavalo amarelo, mais adiante, diz assim: é chamado morte e o inferno o segue. As escrituras são claras em dizer que 1/4 da humanidade morrerá por 4 causas: espada, que no caso é guerras; fome; mortandade, que no caso é peste, doença; e o último por feras da terra. Este último gera muitas suposições. Faça as contas. Hoje 1/4 da humanidade. Quantas pessoas são? Um detalhe importante é que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele vai mostrar a diferença entre o que serve e o que não serve, porque é claro em dizer que o inferno segue esse evento. 5º selo, quando Jesus abre, é visto os mártires debaixo do altar de Deus, e eles indagando ao Senhor: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Depois eles são consolados, que são dados vestes brancas para eles, e um recado para a igreja na terra. Para os cristãos, que às vezes a gente fala igreja e entende como placa. Não. Para os cristãos, quem serve a Jesus. A resposta que é dada depois fala assim: até que se complete o número dos seus conservos. Significa que ainda nessa terra morrerá muita gente pelo nome de Jesus e por sua palavra. 6º selo, quando Jesus tira o 6º selo, a Bíblia diz que há um grande terremoto, o sol escurece, a lua se torna em sangue, as estrelas caem do firmamento, os montes e as ilhas se movem do lugar. Será um terremoto incomum, sua intensidade causará alterações geográficas. Nesse trecho também marca que serão marcados 144 mil homens de Israel, sendo 12 mil de cada tribo
Isso nada mais é a confirmação do trecho de Ezequiel, capítulo 9, verso 4 a 6. E daqui em diante, desse episódio em diante, Israel pode esperar, porque o Estado de Israel será invadido. Se você ver no contexto lá de Ezequiel, você vai ver que depois que foram selados os homens de Israel, a invasão do território de Israel é iminente. E por último, 7º selo. É um acontecimento só no plano celestial, onde o apóstolo João vê Jesus entregando as 7 trombetas para os 7 anjos. Daí então vai se iniciar o toque das trombetas.